Bom, então nós estamos aqui hoje para termos a primeira aula de educação física com conteúdo do segundo bimestre. E o primeiro conteúdo do segundo bimestre vai tratar das lutas do Brasil. Vocês que estão no sétimo ano já devem conhecer algumas lutas, né? Nem todas do Brasil, né? Algumas lutas importadas, principalmente as lutas orientais. Mas agora a gente vai falar de algumas lutas tipicamente brasileiras, que muitas vezes a gente até conhece, já ouviu falar, mas não sabe que elas têm essa característica de ser do Brasil. Né? E algumas eu tenho certeza que muitos de vocês nunca nem sequer ouviram falar. Por isso, o conteúdo do sétimo ano desse segundo bimestre traz como curiosidade, como conteúdo, aí as lutas do Brasil. Tá? Algumas questões para a gente se basear antes de dar início ao conteúdo propriamente dito. O que é luta para vocês? Pare e pense um pouquinho, o que é luta? Né? Geralmente, quando a gente pergunta para os alunos o que é luta, eles acham que é aquele confronto, é simplesmente confronto, é o ato de bater. Muitas pessoas ainda acham que o conceito de luta está relacionado com violência, o que a gente já deve ter aprendido que não, né? As lutas em si, elas não incitam e não instigam a violência, muito pelo contrário, né? Aí tem uma pergunta, vocês estão com caneta e papel na mão. Respondam para mim aí o que é luta, quais lutas você conhece e se você conhece alguma luta que você acha que é brasileira. Eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem essas perguntas. O que é luta? Quais lutas você conhece? Aí você pode colocar só os nomes. E se você conhece alguma luta que seja brasileira. Um minutinho aí para vocês responderem. Eu não vou esperar esse um minuto inteiro, porque na gravação fica muito longo. Então eu vou prosseguir, mas vocês podem ir respondendo. Podem até printar essa página aí na tela de vocês para ir respondendo e depois a gente comenta isso no final, tá? Bom, o que são lutas? Lutas tem como significado a ação de combater, né? De duelar contra algo ou contra alguém. E a luta ela pode estar relacionada a usar ou não algum tipo de arma. Então tem lutas que utilizam algum tipo de arma e tem lutas que não utilizam nenhum tipo de arma. Nas disputas, os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias como desequilíbrios, contusão, imobilização, exclusão para atacar e também se defender. Então, se a gente pega uma luta, a gente tem aquele confronto de um contra o outro e, dependendo da luta, tem suas técnicas, seus golpes, seus movimentos. E ali, dentro desses movimentos, tem os objetivos, que podem ser o quê? Derrubar o adversário, empurrar o adversário para fora de algum espaço, fazer imobilizar ele, impedir que ele se movimente. Então, tudo isso vai depender de que luta nós estamos analisando. E muitos desses movimentos podem ser utilizados tanto para ataque quanto para defesa. Tá? E como eu disse no começo da aula, é sempre importante lembrar que luta é diferente de briga. Luta tem regras, tá? Luta tem uma ideologia. Luta sempre tem um porquê, sempre sai um vencedor, né? E a briga é algo totalmente sem regras, né? Incita a violência, é um ato muito ruim para nós e para a sociedade, né? Então a gente vai falar das lutas brasileiras, aquelas lutas que são nacionais, que surgiram aqui no nosso país. E dentre elas nós temos três que nós vamos estudar nessa aula: a capoeira, o uca-uca e o jiu-jitsu brasileiro. Apesar de ter o nome chinês, japonês, o jiu-jitsu também tem uma, digamos assim, uma parte que é brasileira, criada aqui no nosso país.
Então vamos lá conhecer um pouquinho de cada uma e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a capoeira. Uca-uca. Vocês já ouviram falar dessa técnica de luta? O uca-uca é uma competição de origem indígena. Então, além de ser uma luta brasileira, o uca-uca é uma luta indígena, tradicionalmente realizada no final do Guarupi, festa em homenagem aos mortos. Então, algumas tribos indígenas têm uma cultura de celebrar e de ter uma festa em homenagem aos mortos. E essa luta, uca-uca, ela é uma das características dessa festa, né? O uca-uca inicia-se com os atletas ajoelhados. Começa quando o dono da luta, um chefe, caminha até o centro da arena de luta e chama os adversários pelo nome. Os lutadores se ajoelham, girando em círculo horário frente ao oponente, até se entreolharem e se agarrarem, tentando levantar o adversário e derrubá-lo no chão. Então, só nessa leitura a gente já percebe, mesmo sem ter um vídeo, sem muitas vezes conhecer, só por essas explicações a gente já consegue imaginar como que é essa luta, né? É uma pessoa contra outra, tem uma pessoa que dá início à luta, que geralmente é o chefe. Os atletas ali, os lutadores são chamados pelo nome, se ajoelham um em frente ao outro, né? Até que em certo momento eles começam a girar, se olham e o objetivo ali vai sair o vencedor, que é quem consegue levantar o adversário e derrubá-lo ao chão. Bom, é bem isso mesmo, tá? Eu não quis me aprofundar porque a atividade vai pedir que vocês façam isso. O jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro é uma modalidade de arte marcial desenvolvida pela família Gracie. Essa família, ela é pioneira do jiu-jitsu aqui no Brasil. Ela consiste em um sistema de defesa pessoal que se concentra na imobilização da ação do adversário. Então, a gente pode perceber que essa luta, o jiu-jitsu, ele é utilizado como luta e também como uma técnica de defesa pessoal e que tem como objetivo principal imobilizar as ações do adversário. Então, você tem como objetivo ali impedir que o adversário ataque, você imobiliza ele. Tem aí algumas imagens, algumas características, alguns golpes que podem ser aplicados no jiu-jitsu brasileiro. Eu não vou me ater, eu vou ler bem rapidamente, porque às vezes para vocês pode estar muito pequenininho. Então, o jiu-jitsu. A base da arte suave é usar a força do oponente contra ele mesmo. Trazido para o Brasil em 1915, o esporte ensina técnicas de alavanca, chaves e estrangulamento. Então, nós temos o mata-leão, que é um golpe, que é o estrangulamento simples e eficiente, partindo das costas do adversário, visando o pescoço. A chave de perna, que é um golpe de mobilização ou hiperextensão da perna, joelho ou tornozelo do adversário. A guilhotina, que é um golpe aplicado com os dois braços no pescoço do oponente à frente, formando uma alavanca. O triângulo, técnica de estrangulamento na qual o atleta envolve o pescoço do rival com as pernas. Kataka game, estilo de finalização do qual se passa um braço por baixo do pescoço do oponente e o outro por fora, do braço esticado. Essa imagem maior no centro é da chave de braço, técnica de mobilização de braços e pressão na direção contrária do movimento da articulação. E o último aqui no cantinho esquerdo, kimura, chave americana invertida. Com o braço por baixo do rival, o lutador puxa a articulação com força. Aqui embaixo nós temos as graduações do jiu-jitsu, que são as faixas, né, que sai da branca e a última é a faixa vermelha. É uma técnica muito interessante também para se conhecer e se pesquisar mais. Bom, agora nós chegamos no principal alvo da nossa aula, no qual a gente vai se ater melhor, vai ouvir mais características, mais coisas, vai entender melhor como que essa arte funciona, porque também é um esporte, uma luta que está mais próxima de nós, né? Quem nunca ouviu falar de capoeira aqui no Brasil? Pode nunca ter visto, mas a gente já ouviu falar.
Sem dúvida, a capoeira é uma das mais conhecidas lutas de origem brasileira. Ela é uma luta que mistura dança e música, o que a diferencia da maioria das outras lutas, né? Que a capoeira, muita gente considera ela dança, né? Não considera ela uma luta, mas ela é uma luta sim, que tem como característica a utilização da música. É uma herança, né, da nossa cultura indígena e africana, principalmente, e representa a resistência desses povos depois da colonização do nosso país. As características da capoeira. A capoeira é caracterizada pela flexibilidade de seus praticantes, além de movimentos ágeis, elásticos e contundentes. Então a capoeira ela é uma arte, uma luta com movimentos muito rápidos, muito amplos e muito potentes. Apesar de seus aspectos de luta, os golpes da capoeira, como chute, joelhada, cotovelada, cabeçada, atualmente caracterizam aspectos de dança, né? Hoje não tem mais o contato físico na capoeira, então é uma luta em que você praticamente não toca no seu adversário. É uma luta simulada que a gente chama. Mas antigamente a gente vai ver que na história a capoeira era usada como luta mesmo, como forma de luta, de defesa, de proteção e de fuga. Geralmente essa prática é realizada em uma roda, chamada roda de capoeira. Essa roda é um círculo formado pelos capoeiristas e pela bateria, que é o pessoal que faz a musicalização da capoeira. Durante as músicas e canções, os capoeiristas praticam os movimentos treinados. Além dos movimentos de luta, um capoeirista também precisa desenvolver a sua musicalidade, porque todos os capoeiristas, eles não só lutam, como eles também cantam e dançam, né? Então, uma das diferenças principais da capoeira para os outros tipos de luta é que ela envolve todas essas questões da musicalidade, da dança e da luta. As músicas e canções têm um papel fundamental nas rodas de capoeira, pois também apresentam a função de conduzir o ritmo e a maneira como será jogada. Para tanto, é fundamental que o capoeirista também aprenda e desenvolva sua parte musical. Se vocês prestarem bem atenção ou forem assistir algum vídeo da capoeira, vocês vão perceber que os golpes mais rápidos são dados quando a música também está mais rápida, que os golpes mais lentos são dados quando a música também está mais lenta. Então é o ritmo da música que dita os movimentos que estão sendo feitos, né? A bateria, normalmente, a musicalidade da capoeira, geralmente é puxada por um berimbau, que é um instrumento musical, né? Que é ele que, digamos, é o carro-chefe da capoeira. Todos os outros instrumentos musicais, eles acompanham o som do berimbau. Sendo assim, o berimbau é o principal instrumento musical da capoeira. Bom, o surgimento da capoeira. A princípio, né, logo quando os africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravos, eles trouxeram consigo a cultura do local de onde eles moravam, de onde eles vieram, da África. E, no início, a capoeira era tida como uma prática com o intuito de socialização, celebrando e mantendo suas tradições, e até mesmo por isso era comum que os praticantes dissessem que estavam jogando capoeira. Então, eles tinham essa cultura na África de fazer movimentos de luta, dançar e cantar como uma forma de cultura, de divertimento, de socialização. Mas quando eles vieram trazidos para o Brasil como escravos, eles passaram a olhar a capoeira com outros olhos, né? E perceberam que eles podiam usar aquela cultura como uma forma de luta, de resistência, né? Tanto é que por muito tempo eles enganaram os senhores de engenho e a criação da roda de capoeira foi para impedir que quem estava de fora vendo visse que as pessoas no centro da roda estavam treinando golpes.
que poderiam e eram utilizados depois para fugir de ser escravos, né? E a música também era uma forma de demonstrar que eles estavam se divertindo e não treinando uma luta. Então eles usavam a música como uma forma de distração, de enganação, para enganar os brancos, né, da época, para mostrar que eles estavam super tranquilos ali dançando, mas não, na verdade eles estavam treinando para lutar, para resistir. Devido às condições desumanas em que viviam, os escravos fugiam das fazendas e iam para o centro das matas para formar os quilombos, que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de história, né? Nos quilombos, eles também continuavam com essa cultura da capoeira para ajudar a salvar mais ainda os irmãos que estavam escravizados. A música, que é um elemento fundamental da capoeira, foi utilizado para disfarçar, né, como eu acabei de explicar, a sua prática durante o período da escravidão, para que os escravizadores não percebessem que eles estavam treinando uma luta, né? Então, quem visse de fora achava que estava tendo uma festa, em que eles estavam cantando e dançando, mas na verdade eles estavam treinando uma luta para resistir e fugir. Mesmo depois da Lei Áurea, o que é a Lei Áurea? A Lei Áurea é aquela que libertou os escravos. Mesmo depois dela, que diz que acabaria com a escravidão, mas não acabava com coisa nenhuma, os negros, mesmo livres agora, eles continuavam à margem, porque eles não tinham nada, né? Eles deixaram de ser escravos, eles não trouxeram nada de onde eles vieram. Eles ficaram como marginais na sociedade. E tanto é que chegou uma época que aqui no Brasil a capoeira foi proibida. A prática da capoeira ficou proibida, né? E por muito tempo ela permaneceu proibida. As pessoas para treinar e para fazer a capoeira, elas tinham que ser escondidas, porque era um crime. Elas iam presas por praticar. Porém, a partir do século XX, a capoeira começou a ter um novo olhar. E durante a década de 30, o preconceito já era um pouco menor para essa prática. E surgiram alguns personagens que foram fundamentais para a história da capoeira e para a gente ver a capoeira como a gente vê hoje, né? Como algo cultural, como algo muito importante, como uma luta, né? E um desses personagens muito importantes foi Manuel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba, que foi o criador e é reconhecido hoje como criador da capoeira regional. Então, a partir de agora, a gente vai ver que a capoeira ela pode ser dividida em 3 tipos hoje. A capoeira ela não é universal, ela tem 3 tipos que são diferentes entre si. Um desses tipos é a capoeira regional. Depois, nós temos a capoeira Angola, né? Que é, digamos que assim, um pouquinho da capoeira regional com algumas diferenças. E o criador da capoeira o criador da capoeira Angola é conhecido como Mestre Pastinha, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor a divisão e as características de cada um dos tipos de capoeira. A capoeira Angola é aquela capoeira tradicional, bem parecida com aquela que os escravos faziam, né? É um estilo de capoeira praticado numa estratégia e uma forma mais lenta. Os golpes são dados de maneira com muita observação e os movimentos são bem discretos. Nesse tipo de capoeira, ele é entendido mais como uma brincadeira ou um jogo, né? E para os praticantes da capoeira Angola, mais vale um golpe que desnorteia o adversário do que um golpe que arrasa. Então é aquela, digamos que aquela luta que preza pelos golpes bem dados, pelos golpes que deixam o adversário desnorteado, né? Não que vai lá e simplesmente dá um golpe e acaba. Não, que vai nutrindo o cansaço do adversário. Na parte musical, tem 3 berimbaus, 2 pandeiros, um atabaque, um agogô e um reco-reco. Então, ele utiliza bastante instrumento musical, a capoeira Angola, tá? A capoeira regional, ela é uma capoeira mais rápida, diferente da capoeira Angola, que é mais lenta.
Na capoeira regional, a gente já pretende dar um golpe rápido e arrasador, né? Um golpe forte para acabar logo, né? E na parte musical, a gente só tem o berimbau e 2 pandeiros só. É diferente da outra que tem um monte de instrumento. Essa daqui só tem 2. E nós temos também um terceiro tipo de capoeira, que é a capoeira contemporânea. O que é a capoeira contemporânea? Ela pega um pouquinho do que é a Angola, um pouquinho do que é a regional, mistura tudo e torna a capoeira algo mais próximo, né? Que não tem tantas regras, que é livre, né? Pegando um pouquinho de cada, ela se torna uma capoeira mais livre. E essa é a capoeira contemporânea. Bom, aqui, pessoal, eu tenho uma atividade que eu proponho para vocês. Nós falamos bastante da capoeira, eu expliquei várias características da capoeira. E o uka-uka e o jiu-jitsu eu passei bem rapidinho. Por quê? Porque agora eu quero que vocês escolham uma dessas lutas, uka-uka ou jiu-jitsu brasileiro, e que vocês pesquisem esses tópicos de uma dessas. Então, eu vou escolher, por exemplo, o uka-uka. Eu vou lá pesquisar sobre o uka-uka. E utiliza algum instrumento? Não precisa ser instrumento musical igual a capoeira, mas pode ser, por exemplo, utiliza algum tipo de arma, algum tipo de equipamento para lutar o uka-uka? Eu não sei. Eu expliquei bem vagamente, pode ser que precise. E aí você vai montando não precisa nem ser um trabalhinho, é uma atividade mesmo no caderno, onde você vai respondendo. Utiliza algum tipo de equipamento? O jiu-jitsu, por exemplo, a gente viu que usa, então você tem que falar. Quais são as regras? Ah, professora, tem muita regra. Não precisa colocar todas, as principais regras de cada uma delas. Você consegue imprimir, recortar, colar ou desenhar alguma coisa dessas lutas? E aí você faz o caderno mesmo. Me fotografa e me envia com nome, número e série para eu poder dar nota. Vale nota de 0 a 10 essa atividade. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou encerrar a gravação agora para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Só um minuto.